Se eu quiser comer chocolate, eu posso comer, eu fiz propaganda sem querer aí, eu posso comer um quadradinho desse, ou eu posso quebrar ele no meio e comer essa metade. Dos dois jeitos eu continuo comendo chocolate e te deixando com raiva de mim por estar comendo chocolate na sua frente e você não poder pegar ele aqui. Eu devia ter pensado melhor no troço de chocolate mastigar, então. O que acontece no caso de um sachêzinho de maionese? Obviamente aqui, pensando no mundo macroscópico, você consegue quebrar isso aqui, enfim, rasgar e usar um pouquinho de maionese a mais, um pouquinho de maionese a menos, certo? Porém, se eu falar em pacote de maionese, e se eu te disser que esse pacote aqui, ou você come ele inteiro, ou você não come, o que você vai ter é sempre um pacote de maionese. Você não vai conseguir falar, me dá meia maionese. Você não vai colocar no seu pedido, por favor, me entreguem meia maionese. Você vai pedir um pacote, certo? Isso é uma analogia que eu estou criando aqui para falar a respeito de o que significa a palavra quântica, que é um tema que surgiu num papo que nós batemos aí na live esses dias, ok? Então, vamos conversar um bocadinho. Esse vídeo aqui vai ser sem edição e ele vai ser mais um na minha tentativa de voltar a postar semanalmente aqui. E, quem sabe, eu faço isso aí mais vezes se vocês gostarem, tá? Então é o seguinte, por que eu mencionei esse exemplo do chocolate e da maionese? Porque a palavra quântica, ela é vinculada exatamente a esse tipo de discussão dentro da física. O que nós achávamos antigamente, na mecânica clássica, que você já pode ter ouvido as leis de Newton, enfim, aí tem uma série de coisas que abrangem o que é a mecânica clássica, mas é basicamente essa ideia de que a gente tem objetos que se comportam como partícula e como onda. E do ponto de vista da matemática, é basicamente eu dizer que algumas coisas são bem localizadas e algumas coisas eu consigo, enfim, elas não são bem localizadas, elas são mais contínuas. Por exemplo, a água, certo? E aí que a gente fala de onda e partícula, porque a partícula eu vou jogar e ela vai ter um lugar bem definido. A onda, ela vai ser algo se propagando em um meio, então ela não tem uma posição bem definida, você tem que escolher em que lugar você vai olhar, em que tempo você vai olhar, certo? E existiu sempre essa discussão de se a luz seria uma onda ou uma partícula, porque esse era o conceito pelo qual os cientistas da época, enfim, os primeiros físicos que a gente pode chamar de físico de certa forma aí, essa era uma discussão que acontecia lá, e era inclusive uma batalha entre Isaac Newton e Robert Hooke, né, que era a proposta ondulatória contra a proposta de partículas. E então tinha essa discussão, luz é onda, luz é partícula, luz é onda, partícula, e surgiu a ideia de dualidade onda-partícula, que é a ideia de que a luz se comporta em alguns momentos como onda, em alguns momentos como partícula, e que na verdade isso é um problema para a física, porque você se comportar de duas formas, você está quebrando o papel da física, que é descrever o fenômeno. Se você não consegue descrever ele como que ele é sinal de que há algo de errado com a sua teoria. Então, conforme a ciência foi avançando e veio Einstein aí com a relatividade mostrar que existia uma relação direta entre massa e energia e foi desenvolvendo cálculos matemáticos, surgiu alguns problemas, em especial aí um problema que é notável nesse caso, que é a da radiação de corpo negro, que é um comportamento da luz que nenhuma equação estava conseguindo descrever muito bem. Então houve um físico chamado Planck, eu espero estar falando certo, porque esse vídeo não vai ser editado, é o Planck, ele mesmo com certeza, que desenvolveu um método matemático que conseguiu resolver um certo problema lá, só que ele achou que era só um recurso matemático que ele estava inventando para depois tentar resolver isso. Ele falou, não, eu estou usando esse recurso para ver se eu consigo acertar essa descrição. E aí na hora que ele fez esse recurso, surgiu uma constante, que você pode ter ouvido aí, constante de Planck, enfim, aí tem vários cálculos que a gente pode fazer para falar disso, mas o propósito aqui hoje é bater um papo livre, sem eu ter que me preparar, porque o vídeo que eu estava fazendo essa semana não ficou pronto em tempo. Então Planck, depois de ele fazer isso, ele achava que era um recurso matemático, mas o que nós fomos observando com o tempo é que na verdade esse é um valor que é inerente à natureza. Não o número em si, mas a característica de você ter um valor que não pode ser dividido, que não pode ser quebrado na sua conta. E é daí que você pode ter ouvido, por exemplo, a ideia de pacotes de energia. Por quê? Porque antes a gente achava que a luz e ondas e coisas do tipo, você pode assumir qualquer valor. Então, por exemplo, se você está emitindo luz num certo lugar, a luz não está chegando como pequenas partículas, e ela estaria chegando como uma vibração que está alterando algo, e essa vibração seriam valores infinitos, certo? Porém,
o que esses cálculos começaram a mostrar é que, na verdade, não são valores infinitos e desvinculados a qualquer coisa e que qualquer tipo de alteração que você quiser você consegue fazer. Na verdade, o comportamento que nós observamos na natureza, e nesse caso em relação à luz, é que existem certos tipos de certas unidades de energia que todas as outras são variações dessa. Então, é daí que surge a ideia do pacote de energia. Porque ao invés de você ter a energia se propagando como uma corda se movimentando, na verdade o que você tem são vários pacotinhos e você pode ter, por exemplo, valores que são múltiplos disso. Você pode ter 2 pacotinhos ou você pode ter 1, mas você não pode ter meio, né? E daí nós vamos falar de partículas elementares também. Você não pode quebrar um fóton. Por quê? Porque o fóton não é quebrável. Então se você está falando de uma certa energia ali, no caso energia luminosa ou coisa do tipo, você não vai falar em meio fóton ou em 2 fótons. Você vai ter 2 fótons você pode falar, acabei de falar errado. Mas você não vai dividir um fóton no meio. Você vai ter variações do tipo do fóton. Você vai ter variações de frequência. Você pode ter características diferentes de fóton, mas o fóton não pode ser partido ao meio. Então, é daí que o nome quântica vem. Por quê? Porque o nome quântica vem para descrever esse comportamento discreto, né? Matematicamente é discreto, que é quantizado da energia. Que a energia, no caso, ela não pode assumir qualquer valor, mas na verdade ela pode assumir valores que sejam múltiplos daquele quanta de energia. E aí o quanta é o pacote que a gente fala, aí o pacote mínimo do fóton nesse caso, ok? Então isso significa, por exemplo, que eu dei um cuspidona aqui, eu não sei se o pé de quanto vai aparecer no vídeo, mas então, por exemplo, isso significa que eu não posso, se eu quisesse, por exemplo, clonar um objeto, clonar essa buchinha e fazer uma segunda fisicamente idêntica a ela, tem certas informações aqui que eu precisaria delas especificamente para conseguir gerar essa segunda. Eu não poderia, para poder fazer essa duplicação, tem características dela que eu preciso obter. Para obter essa informação, eu vou precisar saber copiar exatamente essa informação mínima, né? E aí surgem diversas outras complicações que eu vou abordar na série de Física Quântica, que era inclusive um vídeo que eu queria ter postado hoje, era o terceiro da série, mas não rolou, não sei nas próximas semanas aí quando vai ser, espero postar em breve. Mas aí surgem diversas outras discussões de será que no universo é possível a gente obter essas informações e tudo mais, certo? Mas para esse vídeo aqui era só realmente um papo livre que eu queria bater falando disso. Por que é que a gente usa a palavra quântica então? A palavra quântica ela está sendo muito usada aí para coaching, enfim, para diversas coisas aí, pseudociências, por causa do nome, parece um nome bonito, quântica. Mas na verdade a origem dela é bem mais simples quando você para pensar. Quântica significa quantum, né? Eu acho que o quantum é grego, latim, enfim, alguma coisa que tem relação com o pacote de energia, né? E aí esse quantum, de onde surge a física quântica, que é a física que vai ser construída partindo dessa ideia agora de que, na verdade, a gente não vai tratar aqui agora mais os objetos como partícula ou como onda. A gente vai desenvolver uma nova forma de enxergar, compreendendo agora o que parte dessa noção de que a própria energia é uma coisa quantizada na natureza, que energia não é algo que é um tipo de relação livre e que assume qualquer valor possível, certo? Tinha mais alguma coisa que eu queria falar desse assunto que fugiu da minha cabeça completamente agora. Eu tô olhando pra cá pra ver se eu lembro, pegando um pacotinho de energia, mas era sobre algum cálculo. Mas esse é um dos riscos que eu vou correr nesses vídeos livres, que eu vou fazer, porque ou eu faço isso ou eu vou ficar preso aí sem conseguir fazer vídeos semanais. Mas se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma coisa desse tipo, a gente pode discutir nos comentários aí. E fiquem atentos que eu estou fazendo lives aqui no canal de vez em quando, vocês participem aí nos chats que a gente conversa a respeito disso. E quem quiser apoiar o canal aí para ajudar o canal a voltar firme e forte e conseguir fazer vídeos da semana, acessa padrim.com.br/primatafalante. E agora eu ativei também o clube dos canais aqui no YouTube, né? Que é um recurso onde você pode clicar ali e você se torna membro do Primata Falante com um certo valor. E aí você ganha um selo específico e eu consigo... tem uma área no YouTube que ele separa onde eu vejo só os comentários de pessoas que são membros, né? Eu já comecei a usar isso, é uma forma boa de eu interagir, porque aí eu não vejo os xingamentos, né? Eu só vejo as pessoas que contribuem com o canal direto.
Mas ainda é mais benéfico pra mim você apoiar pelo Padrim, se você tiver se você estiver pensando nisso, porque lá eu recebo uma parte maior do dinheiro. No YouTube, o YouTube come um dinheiro bom disso. Mas ainda assim eu prefiro no YouTube do que você não apoiar. Se você quer apoiar pelo YouTube, também seja bem-vindo, vai me ajudar muito. E é bom também que eu vou ter um tipo de interação com você. Se quiser apoiar pelos dois também, e pelo Padrim, enfim. Mas é isso, então a palavra quântica vem disso aí. Eu não sei mais de um recado, tem muito tempo que eu não faço isso, então já tem 10 minutos, eu não vou continuar falando não, porque eu já devo estar sendo prolixo falando de um monte de coisa que não era pra eu estar falando. Fique de olho no canal, estamos voltando às atividades, espero conseguir continuar mantendo esse ritmo aí de postar um vídeo por semana, e esse é o vídeo de hoje, e é isso aí, grande abraço pra vocês, até o próximo vídeo, eu espero não ter esquecido de nada mesmo, esqueci de nada, né? Se eu esqueci de alguma coisa, no próximo vídeo eu faço um microfac no final, falando que eu esqueci. É só vocês colocarem nos comentários aí as dúvidas de vocês. Então é isso. Grande abraço e até o próximo vídeo.